Muito bem. Nós estamos, então, dando início ao nosso encontro de estudos dessa noite. Hoje é dia 2 de maio de 2016, é uma segunda-feira, 19 graus na cidade de Jaú, e nós estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Só para registrar, para quem vier assistir o vídeo, poder entender o que está acontecendo, né? Estamos iniciando com algum atraso em função de problemas técnicos que nós tivemos aí para poder colocar o vídeo no ar. O vídeo, neste momento, está em tempo real. Então, item 5, viu, Rafael? Questão 919. Se você tiver conseguido acessar, por favor, dê um alô, para que a gente possa continuar. O Rafael está a 2.500 quilômetros de nós, lá no Maranhão, lá na terra do José Sarney, né? Acompanhando a nossa aula. Seja bem-vindo, viu, Rafael? Desculpe pelo atraso. Então, questão 919, a pergunta é a seguinte: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? A resposta é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Agora, esta afirmação foi feita por Sócrates, no tempo dele, copiada de um filósofo anterior a ele, que falou, se eu não me engano, Aristóteles, se eu não me falha a memória, se eu não estou errado. Agora, o que é conhecer-se a si mesmo? Como é que nós começamos a nos conhecer? O que vocês pensam a esse respeito? Sim. Uma autoanálise, uma autoanálise, consciência. Sim, é verdade, tudo isso está correto. O que mais? Eu acho assim, o que eu estou falando é do princípio fundamental que vai fazer com que nós despertemos para esse interesse, porque há interesse do materialista a conhecer a verdade sobre si mesmo? A ele mesmo? Absolutamente, nenhum interesse. Para ele, a vida é só matéria, e por mais erros, por mais equívocos que ele cometeu ao longo da vida, quando ele morre, acaba tudo, não vai ter para quem responder, vai. Nem para a sua própria consciência e nem para o Criador, porque não existe Criador para o materialista. Né? Essa história começou no meados do século XVIII, e no tempo de Kardec era moda ser materialista. Tal, né? Nós não precisamos de Deus e tal. Então, como é que o homem verdadeiramente desperta para esse interesse? Porque quem falou essa frase foi um filósofo. Filosofia é a ciência que nos ensina a pensar com qualidade, não é assim? Então, como é que o homem vai procurar esse caminho para o autoconhecimento, para procurar conhecer a si mesmo, suas mazelas, seus erros, seus equívocos, seus acertos? Como é que ele inicia essa busca? Partindo de quê? Estou vendo a fumacinha saindo. Do conhecimento espírita. Não é do conhecimento espírita. É também do conhecimento espírita, mas, sobretudo, da crença, do conhecimento de que ele é um ser imortal, da sobrevivência da alma. A partir desse momento é que ele vai dar atenção para esse tipo de afirmação. Se ele não acreditar na sobrevivência da alma, por isso que Jesus se bate muito em cima desta verdade. Ele se debate muito em cima disso, ele tenta ensinar isso como premissa para que o homem possa realmente vir a se conhecer, a procurar esse autoconhecimento e se desvencilhar da matéria. Porque se não houver esse conhecimento, se não houver essa convicção da imortalidade da alma, ninguém vai buscar esse autoconhecimento, porque não há razão para isso. Para ficar perdendo tempo com esse troço, perder tempo com ficar me autoconhecendo e me debatendo com a minha própria consciência, que não existe consciência, não existe nada, nós não somos nada, quando nós morremos tudo acaba, Deus não existe,
A imortalidade da alma, muito menos. A vida é nada. A vida é o que a gente vive aqui e acabou. Esse é o pensamento materialista. Quanto mais a gente puder ter, melhor nós seremos. O pensamento do sujeito que acredita na imortalidade da alma é o contrário. Quanto mais nós pudermos ser, mais nós teremos. É o inverso do materialista. Né? O materialismo é o maior obstáculo para que o homem entenda esta afirmação do filósofo. Conhece-te a ti mesmo. Porque ele não vai, em absoluto, buscar esse autoconhecimento se ele não tiver convicção da sobrevivência da alma. A partir do momento em que ele entende, que ele se torna convicto dessa premissa, dessa lei de Deus, da sobrevivência da alma, então aí ele busca na filosofia, pode ser na filosofia espírita, pode ser em outra filosofia, esse caminho para que ele possa se encontrar, para que ele possa buscar a si mesmo. Né? Quem escreveu essa frase que eu estou pensando nisso? Exatamente. Na realidade, o filósofo do tempo de Sócrates, se eu não me engano, foi Aristóteles que falou essa palavra. Eu não tenho certeza plena disso, mas se eu não me engano, foi. Depois Sócrates repete para os seus seguidores. Né? Sócrates era um defensor tanto da imortalidade da alma, quanto da reencarnação, que ele chamava de palingenesia na sua época. Na antiguidade era chamado de palingenesia. Né? Palin, de novo, genesia, nascer de novo, reencarnação. Era esse nome dado na antiguidade. Então, Sócrates, quando fala com seus seguidores, estava falando exatamente disso. Olha, um nosso conterrâneo, porque Aristóteles também foi grego, um nosso conterrâneo disse no tempo dele que o homem precisa conhecer-se a si mesmo. Né? Mas como ele podia falar isso, se ele já não tivesse ensinado para os seus seguidores a premissa da imortalidade da alma e da reencarnação? Senão não haveria razão para falar isso. Então, o homem começa a despertar para essa necessidade a partir do momento em que ele confia plenamente na imortalidade da alma e, por consequência, nos desdobramentos dessa convicção, que são as leis de Deus, as leis naturais, o respeito pelo próximo, a reencarnação, lei de causa e consequência, enfim, todas as outras coisas decorrentes dessa ideia. Né? Jesus, ele se debate, ele fala da reencarnação para o baixinho lá, o doutor da lei, né? Como é que era o nome dele mesmo? Para o Zaqueu, né? Foi para Zaqueu que ele falou? Não foi, não. Foi com outro. De verdade vos digo que é necessário nascer de novo. Para Nicodemo, que era o doutor da lei. Ele fala da reencarnação para Nicodemos, mas a impressão que se dá no Evangelho de Jesus, embora toda a filosofia dele está fundamentada na imortalidade da alma e na reencarnação, né? Ele não fala muito de reencarnação, porque o povo judeu, embora acreditasse na reencarnação, isso está nas leis de Moisés, eles não têm isso como fundamento. Eles não têm isso como uma discussão filosófica. Eles não questionam essa verdade. Né? O judaísmo diz, com corpo ou sem corpo, nós sempre estaremos na vida. Então, não se discute isso. Simplesmente não se discute. O espiritismo, ao contrário, discute filosoficamente e questiona a exaustão essa verdade para chegar na síntese da ideia. Né? Então, a gente percebe que Jesus, ele fundamenta muito mais o seu ensino, a sua filosofia, as suas regras morais em cima da imortalidade da alma. Tão claro está isso, que ele se materializa para os seus seguidores. Era necessário ele se materializar para os seus seguidores? Do ponto de vista dos seus ensinos, não. Do que ele viveu, não. Mas do ponto de vista da imortalidade da alma, era fundamental. Né? Vocês me acompanharam, vocês me viram viver, acompanharam durante a minha vida, me viram morrer e estão me vendo vivo novamente. A morte não existe. Né? O espiritismo nada mais é que o desenvolvimento das ideias de Jesus e dos que precederam a Jesus. Né? Exatamente. Nenhuma ideia, ela parte do nada para algo maior. Ela tem que partir de alguma coisa para desenvolver algo mais complexo.
Toda a ciência ela acontece dessa forma, né? Primeiro os profetas, né, que deram vamos botar na linguagem de Deus, deram uma palhinha a respeito disso, né? Deram alguns toques para o pessoal ainda não tinha maturidade para entender qual a profundidade necessária. Jesus vem e amplia essa ideia, né? Ele vai mais fundo na ideia da imortalidade, porque o judaísmo, ele cuidava muito mais da vida material do que da vida espiritual. Todo o fundamentalismo judeu não está em buscar o bem espiritual, mas buscar o bem material. Muito mais em buscar o bem material do que em buscar o bem espiritual. Essa compreensão dele vem do espiritismo. Na realidade, o espiritismo, ele escancara, entendeu? Ele coloca às claras aquilo que foi ensinado por Jesus. Não deixa dúvida, não fala com meias palavras, entendeu? Embora Jesus tenha deixado bem claro a questão da imortalidade, bem claro, ficou bem nítido. A igreja que distorceu, né? Os chamados cristãos é que distorceram essa verdade e colocaram a morte dele como algo em função da salvação do homem. Se a gente entender que todo o ensinamento dele, todo o holocausto dele, né, todo esse sacrifício que ele fez, foi em função realmente da salvação do homem, no sentido de salvar o homem da materialidade da vida, sem dúvida, perfeito, entendeu? Mas aí os caras distorceram, colocaram a coisa em outro patamar. Entendeu? Você se entrega para Jesus, você me segue, eu sou o representante dele aqui na Terra, né? Você dá um dízimo aí todo mês e tal, e a gente encaminha você para a salvação, você está salvo. E essa ideia de salvação dos pecados, no caso que eles vendem essa ideia, eu acho que na cabeça dessas pessoas é tendência de fazer mais, aqueles que já está perdoado, então qualquer coisa eu contribuí um pouco. Exatamente. Para muita gente sugere isso. Existem aqueles que são realmente pessoas sérias, né? Que entendem a caridade como Jesus ensina e praticam essa caridade, né? A gente não pode negar, por exemplo, que o trabalho social da igreja é uma coisa, não da igreja, mas dos seus frequentadores. É uma coisa extraordinária, né? O trabalho deles com os casais, com as crianças, com os jovens, né? Embora haja muita distorção nesse meio, porque em nome da caridade se cometeram absurdos pelo mundo inteiro, com pedofilia e outras distorções, né? O uso escravo de material humano, de pessoas com problemas mentais foram usadas como escravos, isso em vários lugares do mundo, né? Embora isso tenha acontecido, os seguidores da Igreja Católica, uma boa parte são pessoas sérias, que levam a coisa a sério, que estão imbuídos de seriedade, do desejo de acertar, do desejo de vencer, entendeu? Realmente. Mas outros acabam em casa assim, eu entrego para Jesus, está tudo resolvido, né? Fim de conversa. São os malandros, né? Que só lobo cai em armadilha de lobo. Entendeu? Só lobo cai em armadilha de lobo. Um cara que não é lobo não vai cair nessa armadilha. Ele vai pensar, vai raciocinar e vai tentar buscar o melhor para ele, né? Mas o fato é esse, porque eu sempre raciocinei, conhece-te a ti mesmo. Como é que nós vamos conhecer a nós mesmos se nós não temos a convicção da imortalidade da vida, da reencarnação? Vamos buscar esse conhecimento para quê? Então, primeiro é necessário que nós tenhamos essa convicção, o conhecimento das leis de Deus, né, como imortalidade, reencarnação, livre-arbítrio, causa e consequência e tudo mais, para depois a gente realmente começar a aparar essas arestas, né? Procurar aparar as arestas da nossa personalidade, né? Do egoísmo, da vaidade, do orgulho, etc. Aqui essa frase é Sócrates, porque ele é publicado na imortalidade. É isso mesmo. Só que não é de Sócrates essa frase, tenho certeza. Conhece a ti mesmo? É anterior a dele. Ele cita, ele é seguidor, se eu não me engano, de Aristóteles, Sócrates. Sócrates é adepto da ideia de Aristóteles. E quem citou essa frase, se eu não me engano, por primeira vez, foi Aristóteles.
Atribuída a ele essa frase. É atribuída a ele, mas eu já li, também pensava que era. Mas eu já li em algum lugar, não me lembro onde agora, que essa frase não é propriamente dele. Ele se apropria da frase, ele utiliza a frase para ensinar os seus seguidores, essa frase não é originalmente dele. Tá? Quando Jesus veio, chegou no zero, não tinha ninguém com esse pensamento? Não, tinha sim. Tinha sim. Sempre teve muita gente séria no mundo, viu, Orlando? Sempre teve gente, por exemplo, João Batista, o primo dele, era um defensor dessas ideias, né? Da ideia da imortalidade da alma, da reencarnação e tudo mais. Sempre houve. É que, desde quando Jesus ensina esta filosofia, né, esse compêndio de moralidade que ele ensina para as pessoas daquela época, até o dia em que foi escrito o primeiro evangelho, passaram 70 anos. A mesma coisa se deu com a Bíblia. A Bíblia foi escrita lá pelos anos 600 anos depois de Moisés, 700 anos depois de Moisés. Quer dizer, como é que você consegue... porque o conhecimento era levado dessa maneira, de boca em boca. Havia os contadores de histórias na época, que reuniam pessoas em torno da fogueira e tal, para contar as histórias, para passar o conhecimento de um para o outro. Na realidade, não havia ainda a escrita, né? Ao tempo de Jesus, haviam os escribas, né? Que era o cara que era encarregado única e exclusivamente de anotar as coisas, né? Você imagina a dificuldade que era, né? Distorcido, porque quem conta um conto aumenta um ponto. Isso é da natureza humana. Isso é da natureza humana. Você repetir fielmente aquilo que alguém falou, dependendo da circunstância, é muito difícil, porque ou você acrescenta alguma coisa para melhorar, ou você tira alguma coisa que não te interessa. Né? Aí entra a natureza humana, né, distorcendo ou tentando melhorar aquilo que já foi dito. Entendeu? Então, quer dizer, como é que você pode pegar o evangelho do médico lá, do Lucas, né? Lucas, ele é um cara que tinha grana, era um cara de algum conhecimento, formação acadêmica, né? Como médico, e ele entrevista Nossa Senhora, ele entrevista vários seguidores de Jesus, quem conviveu com ele e tal, né? Ele tem o nome de cristãos, seguidores de Jesus. Né? Quer dizer, aí, fora esses 4 evangelhos que foram adotados pela igreja, existem 77 evangelhos, são chamados evangelhos apócrifos, que foram escritos de uma maneira completamente diferente desses que a igreja adotou. A gente, quando fala do Evangelho de Jesus, você fala desses 4, né? Exclusivamente desses 4 adotados pela igreja. São tidos como os evangelhos canônicos, não é isso? Mas os apócrifos, pouca gente fala deles. E segundo o que eu ouvi falar, tem muita coisa de verdade, muita coisa falada com propriedade e contada completamente diferente, ou de uma maneira muito mais próxima das verdades que Jesus ensinava. Tem no nosso site, pode procurar que tem. Procure em livros, tá? Na aba livros, que você vai encontrar com certeza. Então, quer dizer, é preciso a gente começar a entender a ideia, quer dizer, o que é conhecer-se a si mesmo. Estou tentando exatamente fazer com que nós todos, né, possamos entender exatamente o significado disso, porque pouca gente se dedica a isso, muito pouca gente se dedica a isso. 919A. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar-se a isso? Resposta: fazei o que eu fazia quando vivia na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria motivo para queixar-se de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que, todas as noites, lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecesse,
adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizeste e com que fito agistes em determinadas circunstâncias. Se fizestes alguma coisa que a censuraríeis nos outros, se praticastes uma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda isto, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas, direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurardes em outro, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. Procurai também saber o que pensam os outros e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos. Quem que ele manda a gente dar ouvido? Porque o inimigo fala aquilo que realmente é verdade. O amigo dá tapinha no ombro para te agradar, mas o inimigo não, ele fala o que tem que ser falado. Porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade, e realmente Deus os colocou ao vosso lado como um espelho para vos advertirem com mais franqueza do que o faria um amigo. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço da sua jornada moral, como o negociante o faz dos seus lucros e perdas, e eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Formulai, portanto, perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias para juntar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquilo que aguarda o homem de bem? Isso não vale a pena de alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira a que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Olha o objetivo dos Espíritos, gente. Nos dá certeza do futuro, o que a maioria das pessoas não tem na Terra. Na realidade, por mais que a pessoa tenha, mais insegura ela fica a respeito do futuro. Tenha, do ponto de vista material, né? Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza, que vos tocam os sentidos, e depois vos demos instruções que cada um de nós tem o dever de difundir. Foi com esse propósito que editamos o Livro dos Espíritos. Essa resposta está assinada por Santo Agostinho. E aqui tem uma nota que diz o seguinte:
Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas, se com efeito seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem disso nos apercebermos, por não perscrutarmos, essa palavra é chata de pronunciar, perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa de alguma coisa de mais precisa do que uma máxima, a forma interrogativa tem alguma coisa de mais precisa do que uma máxima que, em geral, não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não deixam lugar a alternativas. Respostas que são outros tantos argumentos pessoais, pela soma dos quais podemos computar a soma do bem ou do mal que existe em nós. Mas para se fazer isso, essa recomendação do Santo Agostinho, primeiro você tem que chegar lá no começo da nossa conversa, que é a convicção da imortalidade da alma. Senão você não usa desse método. Muito bem. Perguntas a respeito? Alguém quer acrescentar alguma coisa, dar alguma sugestão, falar alguma coisa disso a respeito disso que nós vemos? A gente vai sempre achar uma desculpa também. Como é que é? É por isso que ele fala para a gente fazer perguntas categóricas, né? As quais a gente responda por um sim ou por um não. Né? Errei com fulano? Sim ou não? Como a gente justifica porque a gente não aprendeu. Não, mas aí se você fala, não, mas eu fiz por causa dele. E se ele fizesse comigo? Eu ia gostar. Estaria ele errado ou não? Se a resposta for sim, você errou. A verdade é essa. Porque a consciência não deixa margem para erro, né? A consciência não deixa. E a pergunta que a gente faz para si mesmo, ela pode ser respondida categoricamente. Ninguém vai estar ouvindo, a não ser sua própria consciência. Né? Quer dizer, não há razão para você deixar de responder ou tentar dar alguma desculpa a respeito da resposta. Né? Se a gente está errado, não percebe isso. Está tão fechado. Não tem esse lado também. Passa um tempo, você fala que está errado. Mas não tem gente que naquela hora você está fechado. não tem gente que é muito preguiçoso. Preguiçoso? Melindroso. Mas o melindre é um sinal de falta categórica. É um sinal de orgulho. Todo melindroso é orgulhoso. Isso está cheio dentro do centro espírita, rapaz. Você fala um negócio pro peão, eu não volto mais naquele centro espírita, nem morto. Verdade, é verdade assim, ó. Conheço um monte. É por isso que ele manda aqui, nós nos reportarmos aos nossos inimigos. Por quê? Porque o que o inimigo fala, está falado, é inimigo mesmo. Agora, o que o amigo fala de verdade, se for amigo, se torna inimigo, porque você vira a cara para ele. A maioria faz isso. Você né? Quando a pessoa fala verdade, se ofender ela vem com resumo aquilo ali, é verdade. É isso aí. O problema de você ser um bom amigo de alguém é exatamente esse, porque você vai falar para ele exatamente a verdade. Ele não vai gostar de ouvir. E ele não vai gostar de ouvir, com certeza. E eu tenho esse problema. Se pergunta alguma coisa para mim, eu não escondo nada, não. Eu falo. É gostar, gosta. Não quiser gostar, come menos. Porque... São poucas pessoas que falam assim. São poucas. Mas o bom amigo é esse, viu, Ana? Porque eu vejo assim, dessa maneira. Eu analiso assim, dessa maneira. A nossa vida não é só essa. Nós vamos ficar em estado de erraticidade, vamos ter outras encarnações. Nós vamos cruzar com essas pessoas que são nossos amigos hoje? Com certeza. Então, nossa resposta não vale só para essa encarnação. Vale para sempre. Tem que uma amizade verdadeira. Tem que ser assim. Tem que ser. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Você não é amigo. Você está sendo conivente. Falando magoado, mas você está contornando só. Mas você está sendo conivente com o erro. Quer dizer, ao invés de ajudar o amigo, você está prejudicando. Né? Por que muitas vezes o adolescente não
não aceita o conselho do pai ou da mãe, se rebela contra o pai ou com a mãe? Justamente por essa razão. O pai e a mãe têm a obrigação de educar, de ser disciplinador, né? Quando são assim, não é? O que ele faz? Ele age exatamente assim, ele vai em cima da verdade, procura mostrar para o filho exatamente essa verdade. E o filho normalmente se rebela. Vai entender isso lá pelos 30, 35, 40 anos, lá na frente, né? Depois que ele for pai ou mãe. Né? Na época de rebelde, ele não vai entender. Não vai entender. Mas é uma necessidade, não é? Independente do que o filho pense, os antigos, estava comentando com a Yara isso hoje, os antigos diziam antigamente o seguinte: é preferível que você, se dirigindo ao filho, que você chore hoje do que eu chorar amanhã. Quer dizer, pau nele, mereceu o cacete, fim de papo, não tem conversa. Conversa uma vez, conversa a segunda, conversa a terceira, não deu certo, taca na parede. Eu acho que é solução para grandes problemas, grandes soluções. Quando o filho entende o que você fala, quando ele aceita o que você fala, ótimo. Você ganhou um amigo, né, e ajudou o filho, que é sua obrigação. Quando ele não entende, faça entender de alguma maneira. Tem que fazer, é obrigação. Não está por acaso na sua família. Você não é pai dele ou mãe por acaso. Existe uma razão para você, existe uma necessidade para isso. Portanto, leve ao pé da letra aquilo que os espíritos ensinam. Paternidade é uma missão e será cobrado rigorosamente aquele que foi pai e foi omisso, ou que foi mãe e foi omisso. Então, eu não quero ser cobrado por nada, não, pelo contrário. Como é que é? Aqui ninguém tem que vender, né? Eu não vou mais nada, né? O senhor tá grande agora. Ah, tem muita gente que tá na parede. Ele pensa assim, ele poderia casar o filho, né? Ficou ruim para ela, viu? Não, mas pergunta para ela se valeu a pena. O que vale é o resultado. O que vale é o resultado. Isso é que vale. Para mim, isso é o que vale. Porque não pense os filhos que isso não custa nada para o pai e para a mãe. Ao contrário, custa muita lágrima, muita dor e muito sofrimento. É muito mais prático, muito mais cômodo você ser conivente com o erro. Não requer prática, nem tampouco habilidade. E não requer nenhum desgaste emocional, nem físico, nem psicológico, nem nada. É simples. Você concorda, fique à vontade. Eu conheci um pai que falava assim para a filha, adolescente, falava assim: tá aqui, ó. Sabe para que serve isso, essa cartelinha de comprimido aqui? Para você não engravidar. A menina tinha 14 anos de idade. Isso estou falando de 30 e tantos anos atrás. Esse é o certo? Essa é a pergunta que eu faço. Se uma filha engravida, tudo bem, você ensinou, você deu orientação, engravidou, aconteceu, tá certo, vamos procurar acomodar a situação. Mas você chegar para a filha e falar, carteirinha de anticoncepcional, não quero que você chegue grávida em casa, você se faça o que você quiser, só não me dê trabalho. Isso é uma missão. Aliás, você está induzindo ao erro. Eu penso dessa maneira, eu não aceito absolutamente, em hipótese alguma. Agora nós vamos começar a iniciar o estudo do livro 4, Esperanças e Consolações. Este capítulo, ele destrói, mói, torna pó toda a conversinha do umbral, das colônias e tudo mais, né? E aqueles que são adeptos das colônias, dos perfumes e tudo mais, que leiam esse capítulo, não precisa ler muito mais do que isso, não. Livro 4, Esperanças e Consolações. Ele vai ver aqui que não existe a tal das colônias. Capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres. Item 1, Felicidade e Infelicidade Relativas. Questão de número 920. O homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Resposta: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Portanto, a gente pode afirmar, por esta resposta, de que o homem não encarna para ser infeliz. Absolutamente.
Ele encarna para ser tão feliz quanto é possível ser na Terra. Mas não para ser infeliz. Então, por que o homem é infeliz? Porque ele busca a infelicidade. Em vez de ele abrandar os mares, ele agrava esses mares, não é? Pela sua conduta. 921. Concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Resposta: o homem é, na maioria das vezes, o artífice. O artífice pode ser o artesão, o criador, né? Aquele que faz a sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. As vicissitudes da vida, os desgostos, a tristeza, a melancolia, as doenças que nós estamos sujeitos por viver num mundo como esse, tudo isso faz o homem sofrer, não é? Mas o homem que tem o seu pensamento voltado a Deus, às coisas de Deus e ao bem, passa por esses problemas sofrendo 0,1% do que sofre o materialista, o cara que é apegado às coisas materiais. Então a pergunta é: passam os dois pelos mesmos problemas, sofrem os dois as mesmas vicissitudes da vida, e um sofre menos que o outro. Então a gente pode dizer que aquele primeiro é feliz e o outro é infeliz? Podemos, não podemos? Então está provado que o homem não encarna para ser infeliz, para a infelicidade, para o choro e ranger de dentes. Isso é mentira. Nós não estamos num vale de lágrimas, coisa nenhuma. Nós estamos num lugar de oportunidades. Quando os Espíritos dizem assim: se alguém chegasse para um de nós e propusesse uma semana de trabalho em troca de ficar rico o resto da existência, o que nós faríamos? Uma semana de trabalho. Você vai trabalhar uma semana com afinco, 12 horas por dia, e ao final dessa semana você vai estar rico pelo resto da sua existência. Qualquer um de nós não ia pensar duas vezes e arregaçar e falar: onde é que está esse trabalho que ele é meu? Esse eu quero. Não é isso? Essa é a proposta dos Espíritos para nós. O que é uma vida em relação à eternidade? Muito menos que uma semana em relação à existência. Essa é a proposta deles. E nós entendemos que a vida é muito longa, que o sofrimento é muito longo, ao contrário. Ao contrário, nós vamos nos lembrar da nossa existência aqui na Terra como uma coisa fortuita, um acontecimento fortuito na nossa vida. A existência é um acontecimento fortuito na vida. Apenas isso, nada mais. Nada mais que uma semana de trabalho em troca da fortuna para sempre. Kardec acrescenta a seguinte explicação: o homem bem compenetrado do seu destino futuro não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Olha que eles param o mundo. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito os seus preparativos para ela. Somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos infelicidades terrenas, veremos a estas na sua maioria, como a consequência de um primeiro desvio do caminho reto. Em virtude desse desvio inicial, entramos no mau caminho e, de consequência em consequência, caímos, afinal, na desgraça. É bem claro, não é? Basta a gente querer entender. É bem claro isso. Não é? É bem claro, é claríssimo. A gente comete um desvio, insiste no desvio, e quando vê, não tem mais saída.
Né? Um homem que fuma 30, 40, 50 anos, chega um momento que o corpo não resiste. Bebe 30, 40, 50 anos, chega um momento que o fígado dá problema, o pulmão dá problema. Quer dizer, quando o cara ele entender a necessidade de deixar o vício, o que acontece? Eu estou dando um exemplo básico, um exemplo simples, né? O que acontece? Não vai ter mais jeito, não tem mais como retroagir para um fígado novo ou para um pulmão novo, uma vez que ele utilizou mal o seu pulmão e o seu fígado uma vida inteira. Então ele tem que ser previdente antes. Gosta de uma bebidinha? Legal, sem problema. Uma de vez em quando, final de semana, tal. Se a pessoa for metódica e prudente, ela vai beber e fumar uma vida inteira sem problema. O médico me falou isso uma vez. Ele falou para mim, você sabe que o cara tomando 1 litro de cachaça, o fígado normal aguenta 20 anos, sem que ele tenha nenhum problema congênito ou hereditário. 1 litro de cachaça por dia, o fígado aguenta 20 anos. Essa é o que ele me falou, que a ciência considerava naquela época. Eu não sei se ainda é assim hoje ou não, né? Mas isso ele me falou na época. Então, se o cara tomar um golinho, final de semana, um copinho de vinho, uma tacinha e tal, sem problema, ele vai passar uma vida inteira, né? Vai tomar o vinhozinho, a cervejinha dele, não vai ter problema. O que acontece? Toma um copo de vinho, toma 2, toma 3, acaba com a garrafa, abre mais uma garrafa, chega mais uma visita, e assim se encaixaça num dia só, que ele toma num dia só que ele devia tomar no mês. Consequência fatal, né? O cara que é escravo do trabalho, trabalha, não se dá o descanso necessário, trabalha 12, 14, 15, 16 horas por dia, não se dá o devido descanso. O que acontece? Vai chegar uma hora que o corpo vai lhe cobrar esse abuso. E assim, sucessivamente. O maledicente, a mesma coisa. Vão se afastar todas as pessoas boas, vão se afastar todos os amigos. Quando ele se der por fé, o que vai acontecer? Ele vai estar sozinho na vida, melancólico, triste, né? E muitas vezes acusando os outros pela sua própria falta. E assim sucessivamente. A vida é isso, é consequência. Primeiro, a primeira decisão é a mais importante. E aquela decisão onde você vai dar consequência a outras consequências que serão terríveis no futuro próximo. Né? Ao passo que a boa decisão, a decisão acertada, ela vai ter também consequências, mas são consequências agradáveis, onde nós vamos poder ter uma vida equilibrada, boa, sadia, né? Não vamos ser santos, mas nós vamos poder ser tão felizes quanto esta vida permite. E é permitido ser feliz, não é proibido, ao contrário. O proibido é a promiscuidade, é a falta de respeito pelo próximo, é o orgulho, é a vaidade, é o egoísmo, é a prepotência, é humilhar o próximo, é fazer dos outros escravos. Isso que realmente traz problemas para a vida, né? O resto não, é permitido ser feliz. A gente pode e deve ser feliz segundo o que nos indica a lei de Deus, né? Que bom que você estava aprendendo. Como? Que bom que você estava aprendendo. Por isso que o conhecimento espírita, nesse aspecto, não é fundamental. Né? E como nós temos uma consciência muito próxima, um conhecimento muito próximo das verdades da vida, você sabe o que decidir. E se você estiver decidindo errado, você vai mudar. Automaticamente você vai mudar. Porque você fala, não, peraí, pô, não está legal para mim. Isso aqui, a consequência disso, vai ser ruim. Então, eu vou parar com isso. Eu não quero mais isso para a minha vida. Né? Eu vi um rapaz outro dia, que ele foi um ex-adicto de drogas. Acho que até citei outro dia para vocês. O trabalho dele é sair na rua e ficar dando abraço em drogado. Ele falou, quando eu estava na rua, era viciado em crack. Perdi mulher, filhos e família, por causa de emprego, tinha um bom emprego, ganhava bem, por causa do crack. Consegui sair, decidi sair, consegui sair. E hoje eu procuro ajudar essas pessoas. Eu tinha muita necessidade de alguém que viesse e me fizesse um gesto de carinho para mim. Então ele sai de madrugada, ele sai para a rua, dando abraço nos viciados e tal. Quer dizer, olha o que é uma decisão bem tomada. Ele entrou num mundo terrível, né? Que é um mundo realmente que põe o sujeito lá no último degrau da escala social da degradação humana, né? Conseguiu sair e fez disso o motivo da sua vida. Olha que decisão bem tomada, né? Porque diz que um ex-viciado em droga, não existe ex-viciado, né?
O cara continua viciado do mesmo jeito, ele só não usa. Né? É a mesma coisa que eu fumei 20 e poucos anos, eu nunca fui, não existe ex-fumante. Existe o fumante que não usa cigarro, e assim sucessivamente. Mas ele fez disso o motivo da sua existência. Uma decisão acertada que certamente vai trazer para ele muita felicidade, não só nessa vida, como na vida futura. Né? 922. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um, faz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens. Lembre-se dessa questão 922, quando vocês abordarem uma pessoa materialista. Porque esta resposta dessa questão, a pergunta é inteligentíssima e a resposta é muito interessante e muito importante para nós. Ele diz assim: para a vida material, aposto necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Perfeito, né? Sintético, né? E perfeito. Para a vida material, aposto necessário. Quem tem aposto necessário é rico. Não é? As pessoas sofrem porque não têm a posse do necessário. Passam fome, passam sede, passam frio, não têm um bom abrigo, não têm uma casa decente, muitas vezes não tem documento para se identificar, não é considerado um cidadão porque não tem um CEP, né? Não tem um endereço fixo, né? Então, a posse do necessário é fundamental para a nossa vida material. Nós podemos nos considerar ricos por isso. As pessoas podem não nos considerar ricos, mas nós, do ponto de vista moral, somos riquíssimos, porque nós temos a posse necessária. Aliás, muito mais do que o necessário, não é? Se a gente quiser trocar uma roupa, podia trocar, não troca? Não tem problema. Então, a gente tem mais do que o necessário. Porque o necessário é uma troca. Uma e uma troca. Não é necessário? Todos concordam com isso? Não? Ah, não, eu sigo a moda. Tá, mas aí já é outra coisa. Dia de chuva. Bom, dia de chuva, aí você põe no fogão para secar. Tem muito, no meu tempo de moleque era assim, viu? Minha mãe acendia o fogão, e atrás da geladeira, a gente metia a roupa lá, viu? Para secar, porque não tinha outra, não tinha outra. Né? E ele diz uma coisa muito importante, para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Quer dizer, o cara que tem isso, ele é bilhardário, é bilionário, tem muito e não sabe. Tem que ter os dois. Como é que é? Tem que ter os dois, né? Tem a posse necessária e tem a... Ele faz a distinção, para a vida material, a posse necessária. Se a gente se questionar e falar assim, eu tenho necessário? Tenho, então você é rico. Né? E para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Você tem isso? Você é rico. Né? Porque muita gente não tem a consciência pura, pelo contrário, vive uma batalha dioturna, né? Uma coisa chamada sentimento de culpa, que é a pior coisa que pode acontecer na vida de qualquer um. A pior coisa. Eu conheci gente que tinha sentimento de culpa e desencarnou com esse sentimento de culpa, gente. Passou uma vida inteira cometendo asneiras contra quem ele amava. Eu estou falando de um homem, meu tio avô, é tio da minha mãe. E no final da vida ele se culpava por isso. Um homem que era zelador de prédio, como zelador de prédio, ele comprou um apartamento na Avenida São João, que hoje é uma coisa que deve valer uns 2 milhões de reais, mais ou menos, e construiu uma casa na cidade do Oceano, quando quem tinha casa na praia era só rico. Dá para imaginar o que o cara fazia? Ele ia na feira, catava coisa no chão para comer. Tudo que ele podia economizar, um centavinho que ele podia economizar, ele economizava. E ele acabou destruindo a saúde da minha tia por conta disso. No final da vida, ela desencarnou antes dele, ele falava assim para ele mesmo, o que eu fiz com a minha Eli? Ela chamava Elisa, e ele abreviava o nome dela por Eli. Sentimento de culpa é a pior coisa que alguém pode ter. Então, a consciência pura é uma coisa extraordinária. Tenha a consciência pura. Custe o que custar, mas estou levando prejuízo. É melhor você levar prejuízo do que você prejudicar. É melhor ser prejudicado do que prejudicar. Porque quando você prejudica,
O sentimento de culpa é automático. O cara pode não revelar, mas a consciência fica apontando que ele cometeu o erro. Aí, um errinho, mais um errinho, mais um errinho, mais um errinho, mais um errinho. O que ele falou na pergunta anterior, a explicação qual foi? Primeira decisão acaba desaguando em outras tantas consequências que acabam trazendo a infelicidade para a vida da pessoa. Um erro, 2, 3, 4, 5, uma consequência, 2, 3, 4, 5, e assim sucessivamente. Né? A consciência pura e a fé no futuro. Isso é fundamental. Aí, se você conseguir aliar essas duas coisas, se você conseguir ter essas duas convicções, ter a consciência pura e a convicção da fé no futuro, você vai passar pela vida feliz, tranquilo, sossegado, mesmo que você viver 150 anos, você vai viver com a maior tranquilidade, sem problema. Então, para a vida material, apóstolo necessário. Para a vida moral, consciência pura e a fé no futuro. Questão 922 do Livro dos Espíritos. Grave isso. Porque você pega um materialista e fala, ó, o Espiritismo ensina isso aqui, ó. Não ensina você a ser espírita. Ele não quer que você seja espírita, não. Ele quer que você entenda isso. Nada mais. Você não precisa entender nada mais. Sem entender isso, o resto é acessório. Você vai desencarnar mesmo, como todo mundo desencarna. Você vai ficar em estado de erraticidade, como todo mundo fica, né? Só que se você levou isso a sério, você vai ser feliz. Questão 923. Aquilo que seria supérfluo para um não se torna necessário para outro e vice-versa. Segunda posição. Os espíritos concordam. Eles dizem assim, sim, de acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos. É bordoada em cima de bordoada, gente, não tem papo. É uma no casco e duas na ferradura. Para os quais o futuro fará justiça quando tiverdes a compreensão da verdade. É fundamental isso. É fundamental. E sim, de acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça quando tiverdes a compreensão da verdade. Sem dúvida, aquele que tivesse uma renda de 50 mil libras, que era dinheiro pra caramba no tempo de Kardec, e a visse reduzida a 10 mil, considerar-se-ia muito infeliz por não poder continuar fazendo boa figura, mantendo o que chama de a sua classe, ter bons cavalos e lacaios. Está falando do tempo de Kardec, né? Quando tinha as carruagens e tal. Nessa época. Hoje o cara compra carro de luxo, né? E lacaios são servos, né? Ajudantes, serviçais. Satisfazer todas as paixões e etc. Julgaria faltar do necessário, mas francamente pode considerá-lo digno de lástima quando ao seu lado há homens que morrem de fome e de frio, sem lugar em que repousar a cabeça. O homem sensato, para ser feliz, olha para baixo e jamais para os que lhe estão acima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Os materialistas dizem assim, quando você faz isso que os espíritos recomendam, olhem para baixo, diz assim, você está nivelando por baixo. Nós não podemos nivelar por baixo, tem que nivelar por cima. Essa é a ideia do materialista. Essa é a ideia do materialista. Ao contrário, nós temos que, sim, medir aquilo que nós temos com aqueles que têm menos. Né? Porque se a gente sempre medir com aqueles que têm mais, o que vai acontecer? Nós vamos ficar invejosos, ciumentos, infelizes. Não é? Quando você parte do princípio de que para a vida material, após o necessário, basta, você jamais vai ficar vai ficar invejando, né, ou tendo ciúme daquilo que o outro tem. Não é? Ah, o meu carro é 2000, 1999. Tá andando, tá bom. Hã? Mas você tem carro. Você tem carro, o outro anda a pé. Você precisa ir numa farmácia, você vai de carro. Você precisa ir no médico, você vai de carro. Você precisa trabalhar, você vai de carro. Não é? Aí o outro que não tem carro, disse, se eu tivesse um carro 2099, nossa,
Que maravilha. Eu vejo amigo meu reclamando lá que não tem vai sair no final de semana, mas e a carteira de cigarro? Tem pautada. Não dá, não percebe que aquilo é um supérfluo, né? Supérfluo? Aquilo é uma ignorância. Né? Isso é um supérfluo. Se o sujeito pensar... Você paga 10 reais uma carteira de cigarro. Ia pagar 30. Não, desculpa, o pacote está 90 pontos. 90 reais. 90 reais. Pois não. Imagina que o cara não se economiza. Então a gente pode dizer que a carne está de graça, está barato. Se um pacote de cigarro está 90 reais, a carne está de graça. Quanto custa uma carne boa? 20 reais o quilo? 25? Mais ou menos isso, né? Está baratíssima, pô, com 90 pau dá para fazer uma churrascada. Tá. Mas vamos lá. Opa, está faltando 8 minutos. Dá para a gente ler mais um ainda, né? Questão 924. Existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles? Resposta. O atingido deve resignar-se. Aí que mora o problema, porque ninguém quer se resignar a coisa nenhuma. Né? Quando o homem não tem confiança no Criador, a primeira coisa que ele faz é se rebelar contra ele. Primeira coisa. Então, a recomendação é, o homem justo, atingido, que não fez nada para isso, deve resignar-se e sofrer sem queixas, se deseja progredir. Entretanto, encontra sempre uma consolação na sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, quando ele faz o necessário para obter. Questão 925, a pergunta é, por que Deus beneficia com os bens da fortuna certos homens que não parecem merecê-los? Resposta, esse é um favor aos olhos daqueles que não enxergam além do presente. Mas sabeio, a fortuna é uma prova geralmente mais perigosa que a miséria. Quer dizer, nós somos materialistas, né? Por excelência, a verdade é essa. Você fala assim, pô, o cara ganhou 90 milhões de reais na Mega Sena sozinho. Como é que pode, né? Não poder dividir esse prêmio por 10 pessoas, 9 milhões para cada um? Fica todo mundo rico, todo mundo bem, né? Como é que o cara ganha 90 milhões sozinho? Mas o que ele está dizendo? Frequentemente mais perigosa que a miséria. Consequentemente, o cara, por causa de 90 milhões, ele pode perder uma encarnação, 2, 3, né? Tem que viver 3 encarnações, ou 4, vai saber lá quantas, para corrigir os erros que ele cometeu por causa dos tais 90 milhões. Sabendo disso, nós optaríamos pelos 90 milhões ou pela vida que temos? Lógica, né? Questão de lógica. Ah, mas eu queria experimentar. Não experimenta. E quem põe o dedinho no fogo, sabe o que acontece? Queima. Certeza absoluta que queima. Se nós não temos a grana, é porque nós não merecemos ter, porque nós não sabemos administrar o dinheiro. Quem ele fala nas perguntas anteriores? Que o homem é depositário, fiel das coisas e não dono. Quando ele tem alguma coisa, ele tem para aprender a administrar. Só isso. Esse é o problema. Esse é o problema. Podia ajudar tanta gente, né? Será que aquelas pessoas têm que ajudar o resto? A primeira coisa que o cara esquece é de ajudar quem ele falou de ajudar. A primeira coisa. Sabe o que o cara faz, Orlando? O que qualquer um de nós faria? Fecha a casa, tranca bem trancadinha, não é isso? Pega o carro, primeiro aeroporto, pega um avião e vai embora, some, mas some para longe, porque você vai aparecer parente da China. Seu parente seu, né? Ele vem pegar algum, né? É o que vai acontecer. Aí vem o problema da segurança, aí vem o problema da discórdia na família, porque gera discórdia mesmo, o dinheiro gera. Aí eu conheço gente aqui em Jaú que ganhou dinheiro na loteria, a primeira coisa que o cara fez foi expulsar a mulher de casa, já arrumou umas 2, 3 amantes. Quer dizer, começa por aí, né? O que ele fala aqui é de muito bom senso, e é verdade. Porque o dinheiro traz infortúnio na vida das pessoas. Esse cara, esse sujeito, ele comprou várias casas e tal, trocava de carro
frequentemente. Então, depois eu encontrei com o filho dele, conversei com o filho, ele falou, nossa, meu pai está numa lona que você não imagina. E havia briga por causa de uma única casa que havia sobrado de toda essa grana que ele ganhou, que não era pouco, era uma graninha boa, né? Quer dizer, que vantagem? Qual é a vantagem? A gente fica se perguntando, qual é a vantagem de ter muito dinheiro? Será que é vantagem? Será que a pergunta que nós deveríamos fazer, eu estou preparado para ter muito dinheiro? Se a consciência responder não, deixa os caras ganhar na Mega Sena sozinho. Deixa ganhar. Deixa que ganhe. Nosso objetivo qual é? Primeiro, o espírito, não é? A gente não está trabalhando, estudando, batalhando, para ver se consegue os bens, compreender a verdade espiritual e adquirir os bens espirituais. Essa riqueza imperecível, porque essa é a riqueza imperecível. Essa riqueza o ladrão não rouba, a traça não rói. Não é assim que Jesus falou? Jesus dá essa lição, não dá? É porfiar e por adquirir os bens espirituais, porque essa ladrão não rouba, a traça não rói, fala mais alguma coisa que eu não lembro o que é agora. Né? Essa é a verdadeira riqueza. Essa aí... Jogar na Mega Sena foi isso? Jogar na Mega Sena? Jogar qualquer jogo. Olha, Isso também? eu digo para você o seguinte, como espíritas nós pregamos o contrário. Se nós pregamos o contrário, fazer o contrário é desdizer aquilo que a gente prega. É que também não joga não. Se dá jogar, Eu já ganhei 2 vezes, É? Que bom, né? Hã? Vai aqui. Vamos marcar 926 aí para nós retomarmos na próxima? Hoje é dia 2 de 5 de 2016. 1916, está meio longe, né? Meu pai, ele falava no fim da vida dele o seguinte, se ele ganhasse, se ele retornasse para ele 30% ou 40% de tudo que ele jogou no bicho, ele ficava rico. Telecena, mas bicho ele jogou demais. Nossa, como jogava no bicho? Eu nunca joguei, eu não gostava de jogar, nunca gostei de jogar. Não quero nem saber, não vou atrás desse troço, não. Se eu tiver que ganhar algum prêmio, certamente não vai ser porque eu joguei. Pode ser que a Yara, o Alu, alguém jogue. Mas eu não faço questão, nem vou atrás, nem quero saber quanto é o prêmio, porque a encrenca é feia, a encrenca é braba. Vocês já imaginaram ganhar uma fortuna e você ter a consciência espírita de que você é o responsável por aquele dinheiro? Já imaginaram? Você vai ter que dar um jeito de criar emprego, não vai? Você vai ter que dar um jeito de administrar aquele dinheiro para que aquele dinheiro produza o bem, senão a sua consciência vai ficar, ó, você está fazendo errado. Vai arrumar uma encrenca danada. Você está brincando, eu não quero esse trem, não. Nem fala lá em Minas, eu não quero esse trem, não. Mas qualquer tipo de jogo, né? Eu vejo o pessoal reclamando de marido, que fica jogando um pote, baralho, futebol, graças a Deus o William também nem imagina, né? Seria terrível. Se o cara se viciar em jogo é problema, uma diversão com os amigos, eu não considero isso problema, né? Mas o cara quando se vicia em alguma coisa, é complicado. Conheço gente viciada em bocha a dinheiro. Eu jogava um vizinho nosso lá da Rua Gomes Botão lá. Jogava bote a dinheiro e não falhava não, ele jogava todo dia. Era uma pessoa boa, não era uma pessoa ruim, seu Manuel. Era uma pessoa boa. Era porque já desencanou, né? Mas ele jogava todo dia, impressionante. Ele chamava de bate-fundo, vou fazer um bate-fundo. É assim que ele chamava. Uma bote é gostoso de jogar, mas não há dinheiro. Nada que se jogue a dinheiro é bom. Nada. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Quer fazer alguma consideração? Podemos encerrar? Muito bem. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome,
para aprendermos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. Dá-nos ainda forças, coragem, para que possamos honrar a própria existência, por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados presentes na nossa reunião, nós a declaramos encerrada.